Deus tem muitas coisas para nós hoje. E eu queria que você baixasse sua cabeça, nós vamos orar, nós vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco hoje, mostre coisas profundas, que Ele nos revele sua verdade e que Ele possa nos transformar, a fim de que nós possamos viver o melhor que Ele tem para nós ainda aqui nesta terra. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti, e nós pedimos, ó Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a entender a Tua palavra, que Ele nos revele, ó Deus, com profundidade todo o Teu coração e o amor que o Senhor tem por nós. Eu oro, Pai, para que aqueles que aqui estão, Tua igreja, eles sejam, ó Deus, revestidos da Tua glória, revestidos do Teu poder, de tal maneira, Pai, que nós possamos vencer o mundo, em nome de Jesus, amém. Domingo passado nós começamos um tema muito importante, o tema Dons do Espírito Santo. E nós estamos tratando desse assunto porque nós estamos querendo que esta igreja, ela siga um caminho mais excelente, um caminho mais profundo, um caminho de bênção. E este ano, Deus nos colocou na direção de nós vivermos pela fé mútua. Quando nós começamos a falar sobre isso, nós dissemos que, embora isso seja simples de entender, isso não seria simples de se viver. Eu vou repetir. Embora seja simples de entender, não seria simples de se viver. Por quê? Porque algumas coisas aqui são extremamente importantes para que possa se desencadear isso que nós estamos falando da palavra de Deus. Eu me recordo que estava uma certa ocasião em Volta Redonda, e ali nós tínhamos um congresso que estava sendo liderado por uma equipe de missionários que foram trazidos pelo pastor Randy Clark. Nós éramos intérprete dele e naquela tarde estava ministrando um dos pastores dessa equipe. E eu nunca vou esquecer o que eu presenciei naquela tarde. Aquele pastor ensinava sobre os dons do Espírito Santo, como nós estamos fazendo aqui. E especificamente ele estava falando sobre a palavra do conhecimento. E ele fez uma pergunta. Haviam ali cerca de aproximadamente 3.000 pessoas dentro daquele enorme santuário. E ele fez a pergunta: quantos aqui nunca ouviram uma palavra de conhecimento dada pelo Espírito Santo? Essa foi a pergunta. E então, várias pessoas, centenas de pessoas levantaram a mão, dizendo que nunca ouviram uma palavra do Espírito Santo de conhecimento. Nunca tiveram a experiência desse dom. E então ele diz assim: eu quero 10 pessoas que nunca ouviram uma palavra, que venham aqui à frente. Então 10 pessoas subiram no púlpito, homens e mulheres. E eu me lembro que naquela ocasião, ele virou-se para aquelas pessoas e disse o seguinte: vocês vão orar, eu vou dar alguns minutos para vocês orarem, e vocês vão pedir a Deus que Deus dê a vocês uma palavra de conhecimento. E quando Deus der a palavra de conhecimento, você vai dar um passo à frente.
E quando vocês derem um passo à frente, eu vou saber que Deus então deu a palavra. E quando vocês todos receberam a palavra, nós vamos dar continuidade a isso aqui. E enquanto eles estavam orando, ele disse para o público: nós estamos uma igreja e nós estamos no meio de um povo santo, povo de Deus. E nós vamos agora permitir que o Espírito de Deus faça a sua obra em nosso meio. E então, eu confesso para vocês que eu comecei a tremer. Eu disse: o que é que ele está fazendo? E as pessoas iam dando um passo à frente, iam dando um passo à frente, iam dando um passo à frente. Então, todos deram um passo à frente e ele passou um microfone para cada um. Ele disse: qual foi a palavra de conhecimento que vocês receberam? Eu vou destacar duas, porque foram as que me impressionaram. Todos eles tiveram, mas essas duas, dentre as 10 que foram recebidas, uma delas foi uma mocinha, e ela disse: o Espírito de Deus me revelou que aqui, nesse grupo, tem uma pessoa que é cega, e que Deus vai dar vista. Ele disse: ok, quem é a pessoa que está aqui dentro, que é cega, e está aqui conosco? E trouxeram uma senhora cega. E o outro disse: o Espírito de Deus me deu uma palavra que aqui tem um jovem que sofreu um acidente de moto, agora recentemente, e está com muitas dores no joelho, e esse joelho está infeccionado, e que Deus vai curá-lo. Foram as duas coisas. E então, ele disse: quem é o moço? E trouxeram o moço com um gesso na sua perna, lá na frente. E aí as pessoas ficaram olhando para ele. Ele disse: o que é que vocês estão esperando? E eles olharam. Disse: vocês vão agora orar por eles? Nós? Sim. Por quê? Porque a fé, ela está dentro de vocês, queridos. Cada um de vocês são os receptáculos de Deus. Cada um de vocês tem o Espírito Santo. E eu quero chamar a atenção de vocês que não é você que opera as coisas, mas o Espírito Santo de Deus é que manifesta dons através da sua vida. Então, isto vem para fora através do que a Bíblia chama de fé. E então aquela mocinha desceu, ela pôs a mão sobre a cabeça daquela mulher e ela começou a orar por aquela mulher. Em menos de 2 ou 3 minutos, aquela mulher começou a enxergar na frente de 3.000 pessoas. E aquele moço começou a correr quando seus joelhos estavam trincados e em pedaços. Deus juntou os ossos daquele moço na frente de todos. E aquele moço corria como se nada tivesse acontecido, e há meses ele não estava podendo quase andar. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque a palavra-chave é manifestação do Espírito. Deus quer que você entenda algumas coisas. E nós precisamos entender que nós cooperamos com o Espírito Santo. E é preciso que nós entendamos e vejamos a palavra como ela é. E não somente como ela é, mas creiamos no que ela diz. Porque Satanás não quer que você receba a revelação de Deus. Ele é o seu acusador diante de Deus, de dia e de noite, querendo prender você no lugar onde você está, para que você pense que você não é digno, pense que você não pode, pense que você não vai. Ele quer que você seja derrotado, ele quer que você pense que você
nunca vai fazer as coisas de Deus, pois nós estamos aqui em nome de Jesus para dizer para você que no momento em que você foi santificado para a glória de Deus. Vocês ouviram agora, o ano passado, quando aquele grupo de pessoas começam a orar, num auditório de uma universidade. E eu digo para vocês, aquele culto não foi um culto especial, porque eu fui aluno de universidade nos Estados Unidos, eu sei o que aquele culto é um culto rotineiro. E outra coisa, a maioria das pessoas que vão para aquele culto vão porque precisam de nota. Porque se você vai para aquele culto, você ganha crédito. E se você for um mau aluno, você vai querer uns pontinhos a mais na sua nota para você passar no final do ano. Então é melhor ir para a capela. É melhor você ir ouvir um pregador chato do que você ser reprovado no final do ano. É assim que eles vão lá. Mas, naquele dia, alguém especial estava ali, falando de um tema especial. E aquele pastor falava do quê? Do amor de Deus. Se eu pudesse mostrar para vocês a dimensão desse amor, e que ele foge de tudo que eu e você possamos imaginar. A dimensão do amor de Deus é tão profunda e tão maravilhosa e tão grandiosa que nós sequer podemos conter aqui. Ela é tão poderosa e ela é tão grandiosa em seus efeitos que nos fazem imaginar sobre a Trindade e nós sequer podemos compreendê-la. Como que uma perfeição triuna pode conviver em existência sem sequer pensar ou imaginar qualquer coisa um do outro. Porque não é um ou outro, é um. E esta dimensão de amor, quando nos afetar, ela será tão profunda e tão maravilhosa, que nós seremos a resposta da oração de Jesus, quando ele diz que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. E o reflexo de sermos um com Deus é sermos uns com os outros. E se nós formos crescendo em graça e tivermos o mesmo poder e a mesma essência de amor, nós vamos poder viver de tal forma uns com os outros como Cristo viveu e nos amou na mesma dimensão. Nós não produzimos amor, nós podemos viver o amor. Porque o amor não se produz, o amor nos é concedido por Deus. Oh, que grande amor nos concedeu Deus, ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Nascidos dele, gerados por ele, para a glória dele. Porque agora você não é mais essência pecaminosa, você é essência divina. Você não procede do diabo, você procede de Deus. Você é nova criatura, você é santo, você foi criado por Ele, para a glória dEle, e você foi gerado por Ele, para o uso exclusivo dEle, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqueles alunos vêm, e aquele homem começa a falar do amor de Deus. E o amor de Deus vai penetrando o coração deles. Eles vão absorvendo aquilo. E daqui a pouco, eles saem dos seus lugares e começam a se curvar diante de Deus.
e começam a confessar seus pecados, porque é isso que o amor de Deus faz. Ele nos convence da injustiça, do pecado. Nós começamos a enxergar de uma forma totalmente diferente. Nós começamos a ver que nós precisamos dele, nós vamos correr para ele porque entendemos a necessidade dele, e assim o salmista diz, e ele pode nos passar uma visão muito profunda a respeito disso. Ele diz assim: como a corça, ela corre para os rios de água, ela clamando por aquelas águas. E sabe de uma coisa, irmãos, é muito interessante esta analogia de Paulo, porque quando a corça corre para as águas, ela tem duas coisas que ela precisa urgentemente. Primeiro, quando ela está com muita sede, ela começa a exalar um odor proveniente da falta da água, que é o odor que é sentido pelos seus predadores. E se ela não tiver água, ela sabe que aquele odor vai aumentar e que ela está para ser capturada. Então ela busca água correndo para se livrar do odor. E ao mesmo tempo, ela vai buscar a água, porque se não tiver água, ela morre. E de repente, quando o amor de Deus ele entra, invade o nosso coração, nós temos essa consciência de que nós somos tão impuros e nós estamos tão sujos que nós precisamos ser lavados pelas águas límpidas da água de Jesus Cristo, das águas do Espírito Santo, das águas de Ezequiel. Nós precisamos ser lavados, porque nós somos impuros, e de coração impuro, de lábios impuros, e que vivemos no meio de uma geração impura. E se não for pela consciência trazida pelo amor de Deus e revelada pelo Espírito Santo, nós vamos entender que nós somos melhores do que os outros e que nós estamos vivendo uma vida muito bem diante de Deus, quando na realidade nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, porque estamos mais do que necessitados da glória dele, como nunca tivemos antes. E aquele povo começa aí. E eles começam a chorar, e eles começam a cantar, e eles começam a adorar, e eles começam a orar, e eles começam a adorar, e a glória vem. Deixa eu lhes dizer uma coisa, para vocês, igreja. Nós não precisamos de uma economia mais forte, nós não precisamos de um governo diferente, nós não precisamos de qualquer outra coisa. O que nós estamos necessitados e o que nós precisamos mais que tudo neste mundo é que a glória de Deus desça sobre esse lugar. Porque se ela descer, você pode ter certeza, todas as suas ansiedades, todas as suas necessidades serão respondidas imediatamente pela glória do Altíssimo. E vocês sabem o que aconteceram. Passaram-se dias, passaram-se semanas. O mundo começou a ouvir sobre aquilo. E começaram a correr. E foi tanta gente indo para aquela pequena sala, um pequeno auditório de uma universidade, que o prefeito daquela cidade teve que marcar uma reunião com os diretores da universidade para pedir que eles parassem com aquilo, porque a cidade não tinha estrutura para receber as pessoas que estavam correndo para lá. Vocês estão entendendo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não precisamos de um estilo de igreja. Escutem, nós não precisamos de um estilo de igreja. Nós não precisamos de uma igreja em células. Nós não precisamos de uma igreja disto ou daquilo. Nós não estamos precisando. O que nós precisamos é uma igreja quebrantada, uma igreja voltada para Deus. O que nós precisamos é uma igreja viva e uma igreja que ame. É disso que nós estamos precisando, e é isso que nós vamos buscar, e é isso que Deus vai nos dar. Eles receberam. Sabe por quê? Porque receberam o amor de Deus. Eu nem sei se eu vou pregar hoje.
Porque minha missão não é pregar. Eu tenho uma missão de Deus. É levar vocês para o lugar que o Espírito Santo quer. Então eu não estou preocupado. E eu só vou me aquietar quando nós formos alvos disso. Quantos de vocês lembram do avivamento em Toronto? Levante a mão. Você precisa ser um pouco velho para isso. Não tem problema você revelar a sua idade. Pode levantar a mão. Quantos levantam? Tem uns aí. Levante bem alto aí. É mesmo, eu gosto da irmã Edjara, que ela dizia, o levante é bem altão mesmo. Eu era adolescente naquela época. Era uma igreja que todos conheciam. Meus irmãos, era incrível o que acontecia na igreja de Toronto. Eles eram conhecidos como a igreja do aeroporto. Uma certa ocasião eu estava conversando com o pastor Peter Lord. Ele era um pastor batista, os batistas mais conservadores, porém, ele estava ouvindo tantas coisas a respeito de Toronto que ele resolveu ir com um grupo da igreja para verificar aquilo, para experimentar aquilo lá. Mas na realidade ele foi mais para poder dizer que aquilo era mais um movimento do que realmente uma coisa de substância. E ele estava conversando comigo, ele disse, sabe pastor, quando eu entrei ali naquele lugar, era muita gente. Eles tinham, eu não sei se era 10 cultos por dia. E enquanto um culto estava terminando, tinha uma fila enorme lá fora. Polícia dirigindo, as pessoas chegavam para os cultos em Toronto. Em qualquer hotel de Toronto que você fosse, eles perguntavam, você está aqui para visitar a igreja? E se eles dissessem sim, eles tinham 10% de abatimento. Tal era o conhecimento e tal o impacto que essa igreja causou em toda a cidade. E ele disse, o que me chamou a atenção foi uma coisa. Ele disse, rapaz, durante o louvor, durante o tempo de adoração, houve um momento que literalmente o chão tremia. Mas tremia que as cadeiras vibravam e o povo ficava apavorado. Eu disse, rapaz, então deve ter sido uma coisa maravilhosa. Eu disse para ele, então, era sapatinho de fogo para todo lado. Porque é isso que a gente espera. Sapatinho de fogo, imagine, o chão tremeu, e vai para lá, e vai para cá. Era isso que eu esperava ele dizer. Ele disse, não vi um sapatinho de fogo. O que aconteceu? Eu vi joelho forte. Como assim joelho forte? Porque sabe qual foi a reação das pessoas com aquilo? Eles saíam correndo dos seus lugares. Eles se atiravam no chão. E tudo que eles tinham que dizer para Deus era isso. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Tem misericórdia, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Essa é a primeira reação. Deus não se impressiona com quantos passos nós vamos dar. Deus não se impressiona com nossas coisas. Tem uma coisa que impressiona o coração de Deus e uma coisa somente que impressiona o coração de Deus, e isso é um coração quebrantado. Pense, igreja, nós não vamos entrar nessa dimensão de fé mútua se nós não apresentarmos diante dele um coração quebrantado. Nós não podemos ser uma igreja como Laodiceia. Uma igreja indiferente, uma igreja morna, uma igreja que diz que está bem quando na realidade não está. Nós temos que ser uma igreja que
vê a palavra de Deus e que responde à palavra de Deus com sinceridade. Nós precisamos lidar, sim, com aquelas coisas que estão aqui, que representam impureza dentro de nós. Para quê? Para que, sendo tiradas essas coisas, Deus reponha com coisas do alto e coisas santas, que nós não podemos produzir, mas o Espírito Santo pode gerar em nós. Porque eu não sei se você está cansado disso ou não, mas eu acho que nós podemos viver uma coisa muito mais profunda. Você não acha, você não entende, igreja, que nós podemos viver uma realidade muito mais profunda do que esse evangelho que nós estamos vivendo hoje? Você não acha que tem algo mais profundo e mais intenso, mais glorioso do que nós falarmos apenas de um Deus que faz alguma coisa, mas nós não podemos ver aquilo que Ele faz? Está faltando alguma coisa. Nós precisamos disso. Mais do que a própria água que nós bebemos. E ele me disse, pastor, as pessoas corriam, faziam isso. E sabe o que acontecia? Elas eram cheias do Espírito Santo. Naqueles dias, em Toronto, se tiravam pessoas do culto para outras salas. Mais de 500, 600 pessoas iam para outro salão, todas endemoniadas. E eram libertas pelo poder de Deus. Escutem, nós não vamos sair desse lugar, nós não vamos sair dessas cadeiras, nós não vamos sair desse momento aqui que estamos, se nós estivermos introspectivos dentro desse lugar, se nós perdemos a visão daquilo que está ali fora, se nós estamos perdendo a visão daquelas pessoas que estão ali, Deus não terá compromisso conosco, Deus tem compromisso com as almas que estão perdidas, escutem o que eu estou lhe dizendo, e se nós não amamos as pessoas que estão ali fora, por que Deus vai fazer alguma coisa em nós? E se nós não somos capazes de nos amar aqui dentro, como seremos capazes de amar aqueles que nós nem sequer conhecemos? Não é vir à igreja, é ser igreja. Não é vir para um culto, é cultuar a Deus. Não é chegar e entrar e sair. É você trazer alguma coisa dentro de si, porque você tem o dom do Espírito Santo, você tem a glória de Deus em você, é você amar uns aos outros, é vocês chegarem, sabe, abrace o outro. Vocês sabem o que as pessoas mais querem nos dias de hoje? Sabe o que elas estão mais necessitadas hoje? Não é de dinheiro não, senhores. Elas estão necessitadas de amor. Elas estão necessitadas de atenção. Esse lugar deveria ser o lugar onde as pessoas entrariam e sairiam daqui ricas do amor de vocês, do abraço de vocês. Mas isso tem que ser alguma coisa produzida em vocês. E se vocês têm, não adianta, isso não vai ser produzido por vocês. Isso tem que ser abundante em vocês. Eu me lembro de um pastor compartilhando comigo sobre uma experiência que ele teve com um pastor africano. E ele veio pregar aqui em São Paulo. Depois de pregar em São Paulo, ele foi pregar no Rio de Janeiro. E aí, quando chegou no Rio de Janeiro, o pastor daquela enorme igreja quis levar aquele pastor para uma experiência em uma das nossas churrascarias. Irmãos, que bênção. Eu ficaria muito feliz com isso. Eu gosto de churrasco. E ele foi levando aquele homem, o homem nunca havia estado numa churrascaria. E aí, quando chegaram um quarteirão antes da churrascaria, havia um mendigo, uma mulher mendiga, sentada ali, e ela veio até o sinal e pediu alguma coisa para eles. E aquele homem baixou o vidro, ele falava português,
E aquela mulher disse: olha, vocês podem me dar alguma coisa? Eu estou morrendo de fome. E o africano disse para ela: nós estamos indo para um churrasco, entre. O homem disse: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele disse: não, nós vamos para um churrasco, ela vai junto, pode entrar. E desceu, já abriu a porta, a mulher entrou atrás. Meu Deus, eles não vão deixar ela entrar. Não, claro que vão, elas estão conosco. E aí chegaram na churrascaria. O gerente já correu. Disse: não. Ela não vai poder entrar aqui. Disse: por quê? Nós vamos pagar. Ela não pode entrar. Os senhores podem entrar e eu me certifico de que eu vou trazer um pratinho para ela. O senhor vai trazer um prato para ela? Vou. Então tá bom, então traga 2. Ele disse: por quê? Porque eu vou comer com ela aqui. E aquele pastor africano sentou-se com ela na porta da churrascaria. E ali ele comeu com aquela pessoa. E aquele pastor entrou com sua família. E foram para o rodízio. Isso faz diferença. Quanto vale uma pessoa para você? Sabe, nós podemos dar treinamentos. Nós podemos levar vocês para um lugar ali em cima e treinar vocês a receber pessoas. Não vai valer nada. Vocês vão ficar experts em atendimentos. Mas nós não estamos querendo isso. Nós queríamos que vocês fossem cheios do amor de Deus, como vasos que simplesmente podem derramar alguma coisa no coração de alguém. Não é aquela coisa de você agora, a pessoa entrou aqui dentro, você fala com ela, porque você tem aquele treinamento de você receber. E quando termina as coisas que passam dali, você simplesmente esquece a pessoa e deixa ela embora. Isso é pior do que nem falar com elas. Vocês estão entendendo? Está vazio? Vamos nos encher. Nós não queremos treinar vocês para serem bons recepcionistas. Nós queremos que vocês experimentem ser cheios para poder saciar a sede de amor que as pessoas têm ao entrar nessa igreja. Seja ela uma mendiga que venha de uma rua, ou seja ela da sociedade mais rica dessa cidade, não faz diferença para Deus. Deus não vê corações, Deus não vê bairros, Deus não vê status social, Deus vê corações. Deus vê o que a pessoa é. Ele olha para um coração sedento, ele olha para uma vida, e ele começa a olhar, e ele quer aquela pessoa, e ele ama aquela pessoa. E quando nós formos nos encontrar com ele lá em cima, sabe o que ele vai dizer? Eu estive com fome, você me deu de comer. Eu estive com sede, você me deu de beber. Eu estive nu e você me vestiu. Eu estive na cadeia e você me visitou. Sabe, meus irmãos, eu não estou falando de um amor barato, eu estou falando de um amor que vive, um amor que se expressa, eu estou falando de um amor que é um dom maravilhoso de Deus em seu espírito, que flui por você, que vai atingir as pessoas por você. Não é você escolher quem você quer, é você ser o canal de Deus para a vida de que Ele quer alcançar. É uma igreja viva, é uma igreja poderosa, é uma igreja que as pessoas sabem que se chegarem aqui, vão encontrar um Deus vivo, vão encontrar a glória de Deus nesse lugar, eles vão encontrar-se com Deus, porque Deus está nesse lugar. Porque essas coisas podem acontecer aqui pela fé mútua. Pela fé mútua requer uma igreja viva. Uma igreja viva.
Não é uma igreja morta. É uma igreja viva. Uma igreja viva, ela pensa mais no outro, não em si mesmo. É uma igreja que, conscientemente, ela está sempre olhando para o outro. É uma igreja que sempre está como um rio de vida fluindo para o outro. E mais do que isso, uma igreja cujos dons se manifestam na direção do outro. E nós podemos viver isso aqui. Eu não vou pregar, eu vou encerrar aqui, porque eu não tenho mais tempo. Eu quero deixar um desafio para vocês. Não faz sentido algum se nós, pastores, passarmos uma visão para vocês e vocês não me viram. Faz? Não. Porque veja, eu não posso viver isso por vocês. Mas vocês podem viver isso conosco. Eu garanto para vocês que se vocês entenderem isso e vocês se curvarem a Deus diante disso, Ele vai fazer alguma coisa linda. Aí só Deus sabe o que vai acontecer. Eu me lembro que eu estava lendo um livro muitos anos atrás, eu tinha muita sede, sabe? Eu queria, aliás, teve um momento na minha vida que quando Deus me chamou para o ministério, eu pedi a Deus algumas coisas, eu pedi algumas experiências. E um dia Deus me falou uma coisa muito interessante. Aliás, 2 vezes Ele me disse na minha vida: peça o que você quiser e eu vou lhe dar. A primeira vez foi quando eu encontrei minha mulher. Porque eu estava saindo de uma vida meia não, um tanto quanto torta. E aí naquela ocasião Deus disse: eu não trouxe você aqui para os Estados Unidos para viver essa vida que você está vivendo. E eu disse: mas também com os amigos que eu tenho, a namorada que o Senhor me deu, a mulher fumava mais maconha do que qualquer outra coisa. E todo instante ela ficava querendo botar aquele cigarro de maconha na minha boca. E a única coisa pela qual eu namorava aquela mulher, vou ser bem sincero para você, é por causa do Mustang dela. Eu não tinha carro. Então eu ficava com aquilo ali, mas aquela menina toda hora me botando. Ela queria que eu fumasse, Graças a Deus eu nunca fumei. Porém, ficava aquela coisa. Eu disse: eu tenho meus amigos todos errados. Eu tenho um namorado que... Eu disse: tá bom, Senhor, posso pedir? Pode. Eu disse: eu quero algumas coisas assim. Tira todos os meus amigos que não prestam. Esses amigos que estão me levando tudinho para o erro, me levando para os bares, tira da minha vida. Tira essa namorada que não tem o Senhor e que fica me tentando a entrar nessas coisas. E o Senhor substitua ela com uma moça bonita, que tenha carro, e me leve para a igreja. Deus fez. E essa moça bonita que tem carro, me levou para a igreja até hoje, está na igreja comigo, que é minha esposa. Então foi a primeira vez que Deus me falou assim. A segunda vez foi quando eu aceitei o ministério. E Ele me disse: peça. Eu disse: Senhor, eu quero te pedir alguma coisa. Eu disse assim: primeiro, eu não quero viver das experiências dos outros. Eu quero que o Senhor me dê revelação, para que eu possa viver das coisas que o Senhor me dá.
E terceiro, eu quero ter experiências com homens grandes, para que eu possa aprender com eles o que o Senhor pode fazer através da minha vida. Foram as 3 coisas que eu pedi. E Deus me atendeu. Por isso eu digo para vocês, quando nós criamos um ambiente saudável, nós criamos um ambiente de glória, pode ter certeza, quando nós fazemos o que a palavra de Deus diz, falem entre vocês em salmos, hinos e louvores, com ações de graças. Isso significa que nós estamos tão cheios que não vai sair da nossa boca nenhuma outra coisa que não seja para edificação. E quando nós estamos no meio de pessoas, e quando nossas palavras são essas, quando nossa conversação for essa, você pode ter certeza que isso é melhor do que qualquer treinamento que você possa receber, isso é melhor do que qualquer internet que você possa viver, isso é melhor do que qualquer outra coisa, porque isso vai encher a tua vida de glória, vai encher a tua vida de unção. E olha, se você estiver na companhia de pessoas ungidas, pode ter certeza, você vai absorver um pouco dela também. E nós precisamos ser uma igreja viva.